O Estado proibiu que o Estado pudesse aumentar o Estado na vida das pessoas. E muitos estão comemorando, dizendo que as instituições estatais funcionam de forma perfeita. Não, não é brincadeira. É a mais pura verdade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Coreia com K, revisado por historiador libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. A doce ironia! Quando um braço do Leviatã estatal decide dar um tapa na mão do outro, a plateia vai ao delírio. Foi exatamente esse o espetáculo que vimos recentemente. Um tribunal de comércio dos Estados Unidos, composto por juízes togados que vivem às custas do pagador de impostos americano, decidiu bloquear as famosas tarifas impostas por Donald Trump. A narrativa que a mídia tradicional e os especialistas adoram vender é a de que a justiça prevaleceu, defendendo o pobre consumidor e o sacrossanto livre comércio das garras do protecionismo malvadão de Trump. Que lindo, não é? Pena que para nós libertários essa história não passa de uma briga interna entre facções do mesmo monstro, o Estado. E o que os jornalistas e especialistas têm feito é apenas tentar legitimar a existência do Leviatã e seu controle em nossas vidas. Vamos recapitular o circo. Trump, em sua sanha nacionalista e economicamente ignorante, diga-se de passagem, como a maioria dos políticos, decidiu impor tarifas sobre uma vasta gama de produtos importados, usando como desculpa uma tal lei comercial de 1962. Basicamente, o político republicano alegou que o déficit comercial americano era uma emergência nacional, uma justificativa tão esfarrapada quanto a promessa de político em campanha. As tarifas variavam, chegando a taxar produtos chineses em níveis estratosféricos sob várias alegações, como o combate à produção de fentanil e a concorrência desleal. O Canadá e o México também não escaparam, com tarifas justificadas pela emergência da imigração ilegal. Uma salada de desculpas para justificar o velho e conhecido protecionismo. A política de empobrecer a própria população para proteger alguns setores privilegiados da indústria local. O resultado? Preços mais altos para os consumidores americanos, retaliações de outros países, afinal, violência estatal gera mais violência estatal e uma bela distorção no mercado global. Empresas que dependiam de insumos importados viram seus custos aumentarem, cadeias produtivas foram abaladas e, no fim das contas, quem pagou o pato foi o cidadão comum. Aquele que só queria comprar seus produtos mais baratos, viessem eles da China, do México, da Gatolândia ou da Tonga, da Milonga, do Catuletê. Mas eis que surgem os heróis da história, os juízes do Tribunal de Comércio Internacional. Analisando as diversas ações movidas por empresas prejudicadas e até por estados americanos, os magistrados concluíram que Trump havia excedido sua autoridade ao usar a tal lei de emergências para impor tarifas de forma tão ampla. Segundo eles, a IEEPA, Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, não dá ao presidente o poder de impor tarifas ilimitadas sobre produtos de quase todos os países do mundo. Ai, que alívio! Aparentemente, o poder do presidente de ferrar com a vida dos outros tem limites definidos por outros funcionários do Estado. A decisão foi celebrada por muitos como uma vitória do
Estado de Direito e do livre comércio. Bolsas subiram, comentaristas econômicos respiraram aliviados e a narrativa de que as instituições funcionam ganhou mais um capítulo. Só esqueceram de combinar com os fatos e, principalmente, com os princípios libertários. Primeiro ponto: tarifas são uma agressão. Ponto final. São uma forma de violência estatal que impede ou dificulta trocas voluntárias entre indivíduos. Quando Trump impõe tarifas, ele está usando a força do Estado para impedir que um americano compre um produto de um chinês ou de um mexicano pelo preço que ambos acordaram livremente. Ele está dizendo: ou você paga mais caro, entregando parte do seu dinheiro para nós políticos, ou você não compra. Isso é roubo institucionalizado, é protecionismo na veia. E não há justificativa econômica ou moral para isso. A ideia de que tarifas protegem empregos é uma falácia tão velha quanto a própria política. Protegem-se alguns empregos específicos, geralmente de setores com um forte lobby, à custa da destruição de emprego em outros setores e, principalmente, à custa do bem-estar geral dos consumidores, que pagam mais caro por tudo. Segundo ponto: a decisão judicial não muda a natureza agressiva do leviatã estatal. O que o tribunal fez não foi defender o princípio do livre comércio ou da liberdade individual. O que ele fez foi interpretar uma lei, a IEEPA, e dizer que outro agente estatal, o presidente, não seguiu as regras do próprio Estado ao aplicar a violência, as tarifas. A discussão foi sobre qual parte do aparato estatal tem a prerrogativa de iniciar a agressão e sob quais pretextos legais, definidos pelo próprio Estado. Não foi uma discussão sobre a legitimidade da agressão em si ou sobre os direitos de propriedade de cada pessoa tem sobre seus recursos. É como se dois assaltantes discutissem sobre quem tem o direito de roubar a carteira da vítima primeiro, ou sobre qual calibre de arma é permitido usar no assalto segundo o código de honra da quadrilha. Para a vítima, faz alguma diferença qual dos ladrões levou o seu dinheiro ou se ele usou um 38 ou uma pistola 9mm. O roubo continua sendo roubo. Da mesma forma, a intervenção estatal na economia continua sendo intervenção, seja ela feita pelo executivo via tarifas emergenciais ou pelo legislativo via leis protecionistas regulares, que, aliás, não foram afetadas pela decisão judicial, como as tarifas sobre o aço e o alumínio. Terceiro ponto: a ilusão do Estado de Direito. Os defensores do sistema adoram dizer que decisões como essa mostram a força das instituições e a separação de poderes. Que piada! A separação de poderes é apenas uma divisão interna de tarefas dentro da mesma organização criminosa. O judiciário, nesse caso, atuou como um controle de qualidade interno, garantindo que a violência estatal seja aplicada segundo os procedimentos burocráticos estabelecidos. Ele não questionou a validade da violência em si, apenas a forma como ela foi implementada por outro setor da organização. O Estado de Direito nada mais é do que o conjunto de regras que o próprio Estado cria para legitimar e organizar sua própria dominação. Imagine a cena. Fundo musical de filme de mafioso, por favor, produção. Donald Trump, o valentão protecionista, querendo taxar o mundo todo na base da canetada emergencial. Do outro lado, os juízes dizendo: calma lá, meu chefe! Para roubar o pessoal dessa forma, você precisa seguir o procedimento X, o Y, o Z, ou pedir permissão para outro setor da firma, o Congresso, né? Meter essa lei de emergência aí foi passar dos limites que a gente mesmo definiu, né?
É uma disputa sobre processo, não sobre princípios. O princípio fundamental violado, o da liberdade de comércio e da propriedade privada, sequer entrou na pauta dos togados. Além disso, a própria justificativa do presidente americano para as tarifas, o déficit comercial como emergência, é uma aberração econômica. Déficits comerciais não são inerentemente ruins. Eles simplesmente refletem o fato de que indivíduos em um país estão comprando mais bens e serviços de indivíduos em outros países do que o contrário, e financiando essa diferença por meio de fluxos de capital. Tentar corrigir isso com tarifas é como tentar curar uma dor de cabeça com uma martelada. Só piora a situação. O que essa decisão judicial realmente mostra é a fragilidade e a arbitrariedade do sistema estatal. As regras do jogo podem mudar a qualquer momento, dependendo da interpretação de alguns burocratas togados ou da vontade política do governante de plantão. Empresas e indivíduos ficam à mercê dessas decisões sem segurança jurídica real para planejar seus negócios e suas vidas. Hoje, as tarifas de Trump foram bloqueadas. Amanhã, a Suprema Corte pode reverter a decisão ou o Congresso pode passar uma nova lei ainda mais protecionista. A única constante é a incerteza gerada pela intervenção estatal. O verdadeiro livre comércio não depende de decisões judiciais ou de leis estatais. Ele floresce onde há respeito à propriedade privada e liberdade para contratar e trocar voluntariamente. Ele não precisa de presidentes iluminados definindo tarifas, nem de juízes sábios interpretando leis emergenciais. Ele precisa apenas que o Estado saia do caminho. Portanto, não se engane com a fanfarra da mídia. O bloqueio das tarifas de Trump pela justiça americana não é uma vitória da liberdade. É apenas mais um episódio da eterna briga de poder dentro da máquina estatal. Uma disputa sobre quem tem o direito de usar a coerção e como. A solução para os males do protecionismo não é mais intervenção judicial, mas sim menos Estado, menos tarifas, menos regulações, menos políticos e juízes metendo o bedelho onde não são chamados, na vida e nas trocas voluntárias das pessoas. Enquanto continuarmos acreditando que o Estado, seja em sua face executiva, legislativa ou judiciária, pode ser o guardião da liberdade econômica, continuaremos sendo vítimas de suas arbitrariedades e de sua ineficiência inerente. A liberdade não vem de sentenças judiciais, mas da ausência de coerção. E a única forma de garantir essa ausência é desmontando o próprio aparato estatal que a exerce. Para chegarmos a um sistema político e de organização social que permita tal liberdade, é necessário conscientizar o povo de que o maior inimigo de nossa vida, liberdade e riqueza é o Leviatã estatal. O famoso economista americano e pai do libertarianismo moderno, Murray Rothbard, já nos alertava em seus escritos. Tributação é roubo, pura e simplesmente. Mesmo que os ladrões usem crachás e digam estar agindo em nome do bem comum. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!